Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Tá fechado aqui. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de fazer aquela visitinha lojassombrada.com.br, ok? Combinado? Beleza? Então tá. Vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Coisa boa, né? Em meio a tanta coisa ruim, acho que isso daqui é uma coisa boa, porque se trata de um milagre. Milagre de Nossa Senhora do Carmo. Vamos ver? Vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 21 anos, sou de uma pequena cidade do Triângulo Mineiro. Tá, beleza. Todos os nomes estão trocados. O relato que vou contar hoje não é meu, e sim dos meus avós, que aqui vou chamar de Marcos e Maria. Vou escrever o relato em primeira pessoa, então a partir de agora será a minha avó Maria contando. Então agora é a avó dela. Eu e meu marido Marcos tínhamos uma vida simples, 4 filhos, vivíamos bem. Marcos tinha uma oficina de ferragens em casa e assim tirava o nosso sustento. Porém, com o passar do tempo, Marcos começou a beber e beber mais. Infelizmente, ele se tornou um alcoólatra. Então, começamos a passar por coisas terríveis em casa. Meu marido, ele era ou é médium, porém nessa época ainda não havia desenvolvido essa mediunidade. Todos nós sabemos que a bebida abre portas para os espíritos ruins ficarem ao nosso lado e até usar os nossos corpos. E era isso que acontecia com o Marcos. Ele bebia e logo incorporava esses maus espíritos que o acompanhavam. Sempre tive muito medo dessas coisas, sabe? Até porque eu sou de religião católica e não entendia muito bem o que acontecia com ele. Mas nessas situações, eu tinha que me armar de muita fé, rezar e pedir a Deus para que ele de alguma forma tivesse aquilo, para que ele de alguma forma tirasse aquilo que estava no corpo do meu marido. Uma das vezes que o Marcos incorporou um desses espíritos ruins, ele, que é um homem baixo e magro, virou um sofá, daqueles grandes que cabem até 4 pessoas. Ele virou o sofá sozinho e ainda mordeu o sofá, arrancando um enorme pedaço do assento. Gente, talvez com essas simples palavras vocês não entendam o medo e o desespero que eu e meus filhos passamos em casa. Era realmente uma situação muito triste. Porém, eu o amava e amo muito até hoje. Eu não o abandonei, nunca o abandonarei. Então, eu tinha que fazer algo para ajudá-lo. E aqui, de fato, começa o meu relato. No ano de 1993 ou 94, eu já cansada de passar pelos problemas com o meu marido e a bebida, já havia tentado de tudo, mas nada surtia um efeito nele. Então, em uma noite, eu resolvi orar a Deus, com toda a minha fé, e pedir para que ele pudesse ajudar o meu marido de alguma forma. Orei com toda a minha fé e adormeci. Nessa noite eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava em casa mesmo, porém tinha alguém que eu não conhecia junto a mim. E essa pessoa me disse para ir até a cidade de Ituiutaba. É uma pequena cidade vizinha à nossa. Ir à praça de entrada da cidade e perguntar se lá por perto havia alguma mulher que benzia. Então essa mulher iria ajudar o meu marido. Eu acordei no outro dia com esse sonho na cabeça e, movida por algo que eu não sei explicar, decidi ir a Ituiutaba. Me armei de coragem e fé, disse ao meu marido que eu iria visitar a minha mãe e partir para Ituiutaba. Nessa época, minha mãe era viva e vivia nessa cidade. Chegando em Ituiutaba, fui direto para a praça de entrada, como foi me dito no sonho para fazer. Lá havia um senhorzinho sentado em um dos bancos. Então eu perguntei a ele se lá por perto havia alguma benzedeira. E então, para a confirmação de uma parte do meu sonho, ele respondeu que sim. Essa senhora benzedeira se chamava Ana
e morava umas 2 quadras abaixo daquela praça. Fui direto para a casa dessa senhora. Chegando lá, ela me atendeu e, sem eu dizer uma só palavra, ela já foi logo dizendo: "Você veio aqui procurar ajuda para o seu marido, não é?" Já emocionada, eu respondi que sim, e a dona Ana continuou: "Ele gosta de beber em um bar que tem perto da sua casa, não é?" E ela descreveu o bar onde o Marcos era frequentador. "E ele tem uma oficina que é assim, assim, assado", e também descreveu toda a oficina do Marcos. Eu, chorando, respondi que sim. Então, por fim, a dona Ana me disse: "Não se preocupe, minha filha, ele vai parar de beber." Dona Ana me benzeu o Marcos de longe, e então eu fui embora. Chegando em casa, não contei nada para o Marcos. Após 2 semanas desse meu encontro com a dona Ana, estava pronta para ir à missa. Marcos estava dormindo, bêbado, como sempre. Quando o Marcos de súbito se levanta e me pergunta se eu ia à missa. Eu disse que sim. E, para minha surpresa, ele falou que iria comigo. Eu fiquei muito feliz e emocionada porque ele nunca havia ido na missa comigo. E nesse momento eu já sabia que Deus estava nos dando um milagre. Chegando à igreja, nos sentamos. A missa já havia começado. Quando do nada, Marcos aponta para o altar e começa a gritar: "É ela! É ela!" Eu, já com vergonha, pedi para ele parar de gritar. Eu pensei que fosse efeito da bebida, mas então ele disse: "Mas é ela, a mulher do meu sonho." E Ana, sabe para quem o Marcos estava apontando e gritando? Sim, para Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da nossa cidade, e na igreja matriz, onde a gente estava, tem uma grande estátua dela, e era para essa imagem que o Marcos apontava. No momento eu não entendi muito bem, mas dentro de mim eu já sabia o que estava acontecendo. Com certeza era um milagre. Depois do término da missa, o Marcos me contou o seu sonho. Agora as palavras do Marcos contando o sonho. Ele disse assim: "Hoje, mais cedo, eu bebi. Cheguei em casa e dormi profundamente. Então eu sonhei que eu estava em uma fazenda e uma mulher, que era Nossa Senhora do Carmo, ela chegava próximo a mim e eu perguntava para ela se ela sabia de alguém que estava precisando de um funcionário. Ela então me disse que conhecia um homem que estava precisando de um pastor para suas ovelhas. Olhei para frente e havia uma pequena cerca de madeira. Atrás dessa cerca tinha uma casinha e nela estava ali um senhor de pé, de costas viradas para nós. Ele vestia uma roupa daquelas antigas de padre, aquelas que tinham um gorro na cabeça e segurava um cajado na mão. Perto dessa casa havia um pasto verde lindo e muitas ovelhas pastando. Então eu e essa mulher fomos andando até esse homem e eu acordei. Acordei com uma vontade enorme de ir à missa com você, coisa que você sabe que eu nunca havia feito." Nossa, Ana, você não tem ideia da alegria e da emoção que eu senti na hora que eu escutei essas palavras. Deus tinha feito um milagre na vida do Marcos. Após isso, contamos esse sonho para o padre da igreja, que confirmou que era Deus dando um milagre para o Marcos. O homem que estava na casa segurando o cajado, o padre disse que era Jesus e que ele estava chamando Marcos para pastorear suas ovelhas. A partir daí, Marcos parou de beber no mesmo dia. Ele nunca mais colocou um pingo de qualquer bebida alcoólica na boca e nem ao menos sentiu vontade. Começou a ser coordenador de vários grupos de oração na nossa cidade e ficou nessa função durante muitos anos. Realmente o Marcos se tornou pastor das ovelhas, que somos nós. Depois de todo o acontecido, eu contei ao Marcos sobre o meu sonho e a minha ida à benzedeira em Ituiutaba, enfim. Ituiutaba, não sei. E ele ficou extremamente grato a Deus, como eu também estava. Então, Ana, esse é um relato do bem,
Um relato onde um homem que não tinha mais esperança de sair de uma vida de bebedeiras ficou livre desse vício. Se tornou um homem de grande fé e voltou a ser o marido e pai amoroso que era. Não, nós não somos privilegiados por Deus, não. Somos apenas pessoas normais, mas com muita fé e esperança no nosso grandioso Pai. Termino dizendo que todos os dias eu agradeço a Deus por ter feito esse milagre em nossas vidas. E sou imensamente grata a Deus e a Nossa Senhora do Carmo, que tiraram o meu marido de um mundo sem luz. Ana, agora sou eu falando de novo, a fulana. A minha avó é uma mulher de muita fé. Nada abala a fé daquela mulher. Nada abala a fé que ela tem em Deus e nos santos católicos. O meu avô, após alguns anos, ele se tornou um bandista. Desenvolveu sua mediunidade e nunca mais sofreu ataques desses eguns que o acompanhavam. Como dito acima, ele nunca mais bebeu nenhuma bebida alcoólica. Vou aproveitar o espaço e deixar um recadinho aqui para os meus avós. Eu amo vocês imensamente, obrigada por tudo, vocês são meus espelhos e sou muito feliz por ter vocês sempre ao meu lado. Muito obrigada, Ana, por ler o nosso relato. Vocês não têm ideia do quanto me ajudaram em uma época tão difícil que eu passei há uns anos atrás. Agradeço todos os dias por isso. Espero que não tenha ficado confuso, sou melhor em cálculos do que em escrita. Um grande beijo a você, ao Matheus e aos bebês. Amo muito você, sucesso, muito obrigada. Um beijo para você. Uma coisa boa, né? Então eu acho que tinha esse agravante, ele era médium. E não sabia, não se dava conta. Então, ele tendo essa sensibilidade, essa mediunidade, conforme bebia, abria mais ainda, sem controle nenhum, espaço para que obsessores e vampiros talvez chegassem perto dele e fizessem com que ele bebesse mais ainda para vampirizar, para encher o saco mesmo, acabar, estragar com a vida, sabe, essas coisas. Ele dava legalidade através da bebida e isso virava uma bola de neve, né? Quanto mais bebia, um círculo vicioso. Quanto mais bebia, mais espírito. Quanto mais espírito, mais bebe, mais quer beber, mais bebe. Entendeu? Ele tava num negócio e pelo que ela fala que já tava... E tinha muitos momentos que não era ele dentro dele, né? Acabava tendo essas situações aí. Que eu já vi também, tá? Já vi acontecer, sim, de perto... esse tipo de situação que envolve a bebida e algo a mais que se encosta ali nesse momento. E a pessoa fica com, não digo poderes, mas ela fica com atitudes não comuns em seres humanos normais. E aí, olha só que legal. Olha o sonho que ele teve, né? E realmente teve forças para querer mudar, né? Muito legal, fico muito feliz quando a gente vê um relato do bem também. Se você tem uma história parecida, manda pra gente, ok? Deixa aqui seus comentários, sempre com muito respeito, por favor. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!